Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda, sou aluna de Pedagogia do oitavo semestre e darei início ao nosso podcast, que ele se chama Fiz Pedagogia e Olha no que Deu. Ele é uma realização do Departamento de Pedagogia da Universidade de Taubaté e esse projeto ele está vinculado à disciplina de Desenvolvimento Profissional Docente ministrado pelo nosso diretor do departamento, que é o professor Dr. César Augusto Eugênio. E agora a gente dará início à apresentação da nossa convidada Jéssica. Bom, Jéssica, boa noite. Você poderia se apresentar para nós, falando seu nome, a idade, quanto tempo você está aí na carreira de docente da educação? Boa noite meninas. Meu nome é Jéssica. Eu me formei, eu tenho 31 anos e eu me formei em 2021, dezembro de 2021. Então, formada mesmo, experiência formada, eu tenho 2 anos, mas eu tive experiência também no decorrer do curso também, nos 3 anos em que eu cursei. Então, eu digo que eu estou há 5 anos na escola, que foi quando eu comecei de fato. Eu tive bastante experiências bem diferentes durante a pedagogia, que foi muito bom para mim. Então, é isso, mas formada mesmo 2 anos. E, Jéssica, agora conta pra gente como que foi o processo de escolha da faculdade de pedagogia. O porquê você escolheu cursar pedagogia? Nossa, foi um grande processo. Como vocês podem ver, eu entrei na faculdade bastante tempo depois de eu ter me formado no ensino médio, né? Eu já tinha 26 para 27 quando eu entrei na faculdade. E quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, eu nem pensava em fazer faculdade, estava totalmente perdido. Aí eu fui fazer segurança do trabalho, não tem nada a ver, né? E era tecnólogo na época, eu fiz 2 anos, por isso também. Então, assim, eu nunca parei de estudar. Eu lembro que logo que eu saí, eu fiz inglês, fiz 2 anos de inglês, só que o inglês, na época, para mim, não era muito acessível, porque era muito caro. Ele era o preço de um curso de formação, ou às vezes até de um tecnólogo, ou de uma faculdade, ele era muito caro. E ele era só um adendo, né? Por mais que fosse muito importante, eu tive que trancar. Então, eu não cheguei a terminar o inglês. Aí eu entrei no tecnólogo de segurança do trabalho. Mas por incentivo da minha família, que sempre trabalhou em fábrica e tal. E lá, eu gostei muito das aulas, mas, assim, no decorrer do curso, eu percebi que não era o que eu queria fazer da vida. E muitas das vezes que eu tinha que apresentar trabalho, que eu tinha que explicar alguma coisa, meus professores sempre me elogiavam. E eu percebi que eu gostava muito de fazer aquilo. E eu imaginei diversas vezes dando aula de segurança do trabalho. Foi daí que eu descobri que eu gostava de ensinar. Foi no técnico. Eu descobri que eu gostava muito de ensinar. Eu gostava de segurança do trabalho, mas mais essa parte de explicar para alguém, de falar sobre, não de trabalhar com isso. Aí, a minha irmã mais velha, que é quem sempre me apoia em tudo, que sempre me incentiva, ela falou. Ela falou inicialmente pedagogia. Só que eu tinha uma visão totalmente errada da pedagogia, que eu acho que grande parte das pessoas tem, que é, vamos cuidar de criança. Confesso que eu também tinha essa ideia, antes de conhecer. E a gente sabe hoje que não é, né? Que não tem nada a ver com isso. A gente cuida de criança, sim, mas não é isso a nossa profissão. E daí, na verdade, quando eu decidi ser professora, eu queria fazer de matemática. Eu cheguei aí, eu prestei para o Enem, fiz o Enem, mas eu queria fazer matemática. Só que no ano que eu entrei na pedagogia, 2019, em 2018 que eu fui procurar, né? Que eu fiz o Enem e tal. E daí eu descobri que não ia abrir turma para 2019 matemática. Eu teria que fazer online. E era minha primeira graduação, eu não sabia como funcionava. Então, eu não quis fazer online. Aí a minha família toda falou, eu acho que você está viajando, isso, vai fazer pedagogia, que é sua cara, você gosta de criança e tal. Aí foi quando eu entrei no site da Unital, li toda a grade, tudo que estudava. Aí eu comecei a ter uma ideia diferente da pedagogia. E aí eu decidi ir para pedagogia. Mas foi mais isso, me despertou essa vontade de ensinar mesmo. Eu descobri que eu gostava muito de ensinar. Criança eu sempre gostei, desde sempre, isso eu sempre soube, mas eu descobri que eu gostava muito de ensinar, depois quando eu já estava um pouco mais velho. E daí foi isso, não me arrependo em nada, foi a melhor coisa que eu fiz.
Por isso que eu sempre falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Não era meus planos, eu não queria, eu relutei. Por fim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu descobri que realmente eu não gosto muito de dar aula na educação infantil. Não é tanto meu forte no decorrer desses anos. Eu prefiro mesmo os mais velhos. Mas hoje, se eu quiser fazer uma segunda graduação, abre mais as minhas possibilidades. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz. E, Jéssica, agora fala para nós um pouco das suas expectativas quando iniciou a faculdade. Elas, assim, até o final da conclusão do curso, elas foram superadas? Foi, bastante. Principalmente no que eu falei para vocês. Um ano antes, na verdade, de eu entrar, eu tinha muito essa ideia de que era só cuidar de criança. Nossa, quando eu li lá no site a grade, eu já comecei a ter uma ideia diferente. Mas eu só fui perceber o quão grande era a pedagogia e quantas possibilidades a gente tem e quanta coisa a gente vivencia, como a gente é importante na formação da criança, só depois que eu entrei mesmo, de fato, quando eu comecei a estudar pedagogia. E mais ainda quando eu comecei a trabalhar dentro de escola. Foi rápido, eu entrei, a gente começou as aulas, acho que fevereiro, final de janeiro, não me lembro. Eu lembro que em março, logo depois do carnaval, eu já estava fazendo estágio. Eu já tinha conseguido uma bolsa pelo NUJEC. Comecei a participar de um projeto chamado Beabá das Ciências, que era maravilhoso. Então, eu já comecei logo ali no primeiro semestre a trabalhar em escola. Então, isso também ajudou muito. Essa relação do que a gente aprende com o que a gente aplica. Então, sim, foi superado. Toda a matéria nova. E, assim, eu aprendi coisas não só para a minha profissão. A gente aprende coisas para nossa vida. A gente aprende coisas... E eu brinco que, cara, todo mundo que é mãe devia fazer um cursinho rápido de pedagogia. Cara, até não sou mãe ainda, mas até se hoje eu fosse mãe, a minha ideia é completamente diferente da ideia que eu tinha de mãe, de como eu educaria meu filho antes da pedagogia, de como eu educaria ele agora. Então, que bom também que eu educaria antes. Mas sim, foi superado em diversos aspectos. E agora, como foi as suas expectativas quando entrou na sala de aula? Assim, você tinha expectativa assim, alta, baixa, como seria, como não seria, e por fim elas se concretizaram? Quando já formada, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Não é fácil, né? Nunca é fácil. Até quando a gente muda, a gente mesmo estando um bom tempo, quando a gente muda de turma, é muito difícil. Tudo novo. Quando vira o ano, é novo. Então, toda vez, tudo que é novo é um pouco difícil. Mas tem sempre alguma coisa diferente, tem sempre um desafio diferente. Mas eu acho que quando eu já estava formada, devido às minhas experiências nos estágios, ficou um pouco mais leve. Porque, assim, eu tive sorte de conhecer muitas professoras nos meus estágios, que eu fiz diversas coisas, gente. O que aparecia, a gente estava fazendo. Era projeto, era trabalhar no Balbi. Eu fiz residência pedagógica na pandemia, então a gente só acompanhava ela pelo Teams. A gente não tinha contato com as crianças, mas foi maravilhoso. Se não fosse a pandemia também, a gente talvez não tivesse tanto esse contato com essa professora. Ela era maravilhosa, então assim, ela me ensinou muita coisa. Coisas que normalmente a gente não vê em estágio, como caderneta, como HTPC. Ela deixou a gente, cada um, eram várias meninas, várias educandas na época, e ela deixou uma de cada vez participar de um HTPC dela, que eu nunca tinha visto. Então, assim, isso foi maravilhoso. Nossa, que legal. Ela é maravilhosa, adoro ela, a Raquel Soares. Ela era do programa, só que mesmo depois conversando, que tinha outras professoras no programa, eu percebi o quanto realmente ela se dedicava para nos ensinar. Ela era ótima. Então, eu aprendi bastante com ela nessa outra parte, fora de estar com as crianças, como elaborar atividade, como fazer relatório. Então, é tão bom, né? Quando a professora dá essa abertura, foi muito bom também. a gente irá retomar do ponto que nós paramos. A gente queria saber quais os principais desafios que você encontra na sala de aula. Nossa.
é bem singular, porque cada sala é uma sala, né? Mas eu acho que, assim, para mim, vamos separar. Quando é educação infantil, o que eu acho um dos maiores desafios é isso mesmo, você trazer a criança para a sala, você conseguir organizar todas elas. É bem difícil, porque são crianças pequenas, às vezes, se for escola pública, são salas lotadas. Então, eu acho que isso. Mas essa organização para eles serem bem pequenos. Por isso que eu falei que não é nem que eu não gosto, né? Sacanagem, porque eu gosto muito de criança, mas, assim, para mim é um desafio muito grande. Ter que organizar todos eles, ter que conseguir dar atenção para todos eles. É muito difícil, porque eles são bem pequenos, eles precisam de uma atenção maior. E às vezes você não consegue, porque tem muita criança, como eu falei, principalmente escola pública. Então, acho que na educação infantil é mais isso que eu sinto um pouco. Eu não consigo dar atenção que eu gostaria para todas as crianças em todo momento, porque eu sou uma só e às vezes eles são 20, 23. Já na educação fundamental, é um pouco diferente, porque eles já são mais independentes. Então, essa atenção muda um pouco. São atenções diferentes. É mais uma coisa agora cognitivo, mais sentimental. Mas eu gosto muito dessa troca que eu tenho com eles, de conversar mesmo, de às vezes dar uma atenção ali fora do que é a matéria com eles, de conviver com eles. Mas eu acho que um dos maiores desafios mesmo é essa parte cognitiva, é você conseguir atingir integralmente todas as crianças, porque cada um aprende de um jeito. Cada um aprende de um jeito. E às vezes, como eu falei, às vezes tem mais de 20 crianças dentro de uma sala e vai acontecer de, às vezes, daquela criança realmente não conseguir, de fato, assimilar tudo. Ela vai aprender alguma coisa, ela não vai sair como ela entrou, porque até a gente não sai de uma sala como a gente entrou, a gente aprende muita coisa. Então, assim, só que às vezes, para vocês que estão começando agora, é uma coisa, pelo menos para mim, que às vezes me frustra um pouco. Não conseguir atingir o que eu esperava para aquele aluno. Só que é importante a gente entender também que às vezes é o tempo dele. E a gente tem que respeitar isso. E entender que realmente cada um aprende de um jeito. Então, eu acho que esse é o maior desafio. É você conseguir atingir todos eles. Porque cada um é de um jeito, cada um tem a sua carga prévia que eles já trazem, tanto emocional quanto cognitiva. Então, esse, para mim, é um dos maiores desafios. Bom, a gente já está quase encerrando, né, o nosso podcast. E daí a gente gostaria de perguntar para você, então, como que foi a sua entrada no mercado de trabalho depois que você se formou? Logo após o término da faculdade, se teve, né, alguma dificuldade? Quando eu me formei, em 2021, eu era estagiária numa escola de educação infantil, pequena até, aqui de Taubaté, particular, e acabou meu contrato junto com a faculdade. Aí veio janeiro, eram as férias deles, eu confesso que eu entrei um pouco de desespero, porque você tem aquele sentimento, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo assim, acabou, mas ao mesmo tempo tá começando, para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Então, eu confesso que nesse primeiro mês, que era férias, obviamente nem a escola que eu tava e nem outra escola iria me chamar, porque eu tinha acabado de me formar. Eu tinha prestado concurso aqui para Taubaté, mas não ia ser chamado naquele momento. Mas daí, em fevereiro, e daí eu entreguei na mão de Deus, falei, vai ser o que for, mas confesso que bateu um pouco de desespero. Mas daí, logo em fevereiro, depois do carnaval, essa mesma escola me ofereceu para ser professora de inclusão, professora especialista. Então, eu fiquei um tempo, eu fiquei 6 meses, eu acho. 6 meses como professora. Aí eu tinha a minha sala, mas eu não tinha a turma. Eu recebia os alunos, porque era educação infantil, então eles tinham esse momento para ficar comigo, para eu dar atenção maior para essas crianças que tinham alguma especialidade. Então, assim, falando hoje, pensando hoje em questão de tempo, que não demorou tanto, tal, não foi tão difícil. Mas, na época, na minha cabeça, era muito difícil, bateu um certo desespero. Acho que vocês vão ter um pouco esse sentimento, tipo, para onde eu vou agora, o que eu faço. E é isso. Na verdade, até hoje, às vezes eu paro e penso, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo, sabe? Será que eu estou no caminho certo? Mas é isso, é entregar na mão de Deus. Acho que a gente fez a escolha certa, até pela profissão, que é maravilhosa. E as coisas vêm com o tempo. Claro que depende do nosso esforço,
mas também depende um pouco do nosso destino também, que vem no tempo certo. Bom, Jéssica, eu quero agradecer a sua participação nesse podcast e fica aí a abertura, né, para a gente continuar futuramente esse podcast e compartilhar também com outras pessoas para que eles possam ver a experiência que você teve e também escolher o curso de pedagogia, como você falou, para a gente entender um pouquinho de cada um. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom para mim. A gente falou, vocês sabem, a gente falou, mas nem todo mundo que vai ver sabe, então vamos comentar agora. Que foi a participação de PID, que chama Programa de Iniciação à Docência, que eu participei com a Ana Calil na sala de vocês. E quero agradecer não só o convite de hoje, mas a vocês quatro e a turma toda. Vocês me receberam muito bem. Foi um grande desafio para mim também, quando a Calil me chamou, porque eu só tinha um ano de formada. Nossa, ter que entrar numa faculdade, ter que falar com adultos. Então, nossa, eu queria muito, mas confesso que quando ela me chamou, eu fiquei bastante assim, sabe, com receio. E foi maravilhoso, foi uma ótima experiência estar com vocês. É uma turma maravilhosa. Vocês me receberam super bem, então quero agradecer também a isso. E dizer que toda oportunidade que vocês tiverem, façam, abracem. Por mais que vocês tenham medo, abracem. Porque pode ser que você não se adapte, pode ser que você não goste, pode ser que você entenda, não é esse caminho que eu quero seguir. Mas pelo menos você vai ter testado alguma coisa. Sempre a gente leva alguma coisa de experiência. Como eu falei, tem coisas que eu testei que não é muito meu forte, que eu não gosto tanto, mas que me ajudam num outro caminho que eu gosto de seguir. Então, assim, sempre que vocês tiverem oportunidades nessa profissão, abracem, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Muito obrigada. Obrigada, meninas.